Não vamos parar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Obrigado pela sua palavra. Senhor Jesus, obrigado pelo seu nome que está acima de todo nome. Oh, nós estamos aqui no teu nome, Senhor, reunidos no nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós cremos na sua ressurreição, cremos que o Senhor está sentado à direita do Pai, acima de todo principado e potestade, e o teu nome está acima de todo nome. Oh, até não importa o nome que vai aparecer nesse universo, o Senhor está acima de todo nome. Por isso, ao nome de Jesus, nós abençoamos essa reunião. Senhor, abra o nosso coração, nos livra do nosso orgulho e soberba, de achar que somos alguma coisa. Senhor, nos faz simples, como uma criança, para ouvir o Senhor falar. Cada versículo que vamos ler, cada palavra que vamos ouvir, Senhor, acalma o nosso coração, enche-nos da sua simplicidade, da sua pureza, Senhor, porque nós queremos tocar no teu reino, nós queremos, como nós cantamos e louvamos, queremos ser curados, nós queremos ganhar uma visão. Livra-nos da liturgia, livra-nos do comodismo, de achar que somos alguma coisa. Queremos ser curados por ti, queremos sair daqui cheios de vigor, cheios da alegria do Espírito, cheios da sua comissão, da esperança da sua volta. Oh Senhor Jesus, o Senhor conhece cada coração nessa reunião, fala forte para nós. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Aleluia. Nós temos que proclamar, né, irmãos, o tema desse elemento diário: a vinda do Senhor. Vamos proclamar com muita vigor: a vinda do Senhor está às portas. Aleluia. E hoje nós temos esse encargo aí, né? A semana é a 2, né? Mas a mensagem está certa, né? É o sinal. Vamos lá? O sinal do final dos tempos. Amém. Aleluia. Embora hoje o que Deus vai falar para nós, eu creio que Ele vai falar mais do que está acontecendo no nosso coração do que as coisas exteriores. E que realmente o maior sinal da volta dEle, nós sabemos que é o Evangelho avançar. Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor Jesus. Eu vou começar lendo uma frase aqui do elemento diário. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente possa ter muita misericórdia de nós nessa noite. Jesus é o Senhor. Hoje, né, nós vamos discorrer sobre o fato de Jesus vir à terra com uma missão de semear a vida no coração das pessoas, para gerar e edificar a igreja. Senhor Jesus, o seu foco estava totalmente posto na vontade do Pai, que consiste em preparar a noiva para o seu filho. Ó Senhor Jesus, eu vou falar de novo, hein, irmãos? Grava isso no seu coração. O foco do Senhor Jesus quando viveu nessa terra, né? O seu foco estava totalmente posto na vontade do Pai, que consiste em preparar a noiva para o seu filho. Que o Senhor possa mudar o foco da nossa vida hoje. Senhor Jesus, irmãos, minha oração quando eu li essa frase foi a seguinte: Senhor, que o meu foco também esteja totalmente na vontade do Pai. Vamos pedir isso a Deus hoje? Vamos falar juntos? Que o meu foco, Senhor, esteja totalmente na vontade do Pai. Senhor Jesus, aleluia, preparar a noiva para o seu filho. Ó Senhor Jesus. Em Mateus 16, né, nós vimos que o Senhor, quando ele estava aqui na terra ainda, ele abriu os olhos dos discípulos
E ele falou o motivo dele ter vindo aqui, irmãos. E o motivo dele era gerar a igreja. Ó Senhor Jesus, edificar a igreja. Aí em Mateus 16:8 ele fez uma promessa, né? E a promessa está escrita assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor fez uma promessa, que Ele ia edificar a sua igreja. Eu e você, irmãos, somos cumprimentos dessa promessa. Nós estamos vivendo uma era que o Senhor está edificando a sua igreja. Aleluia! Você faz parte dessa comissão, dessa visão do Senhor. Mas como, irmãos, Ele ia edificar a igreja, se nem existia a igreja ainda? Porque Jesus estava em vida aqui. Ele estava vivendo como homem nessa terra. E a igreja não existia, porque Ele não tinha morrido e ressuscitado. Então, Ele falou que ia edificar a igreja, e no versículo 21, nós lemos, no passado recente, nós lemos muito, vamos ler de novo? Ele mostra o caminho que Ele tinha que percorrer para gerar a igreja, né? Para gerar você como parte da igreja. Acharam aí? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que Ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou edificar a minha igreja. Ele falou, Ele prometeu, eu vou edificar a minha igreja. Quando Ele vai, aí Ele tem que dar uma visão para os discípulos. Para eu edificar a igreja, eu tenho que gerar a igreja. Porque não existe a igreja. É a primeira vez na Bíblia, irmãos, que é registrada a palavra igreja. Porque não existia essa palavra. Existia o templo, não é isso? O templo, lá no Antigo Testamento, tinha o templo, onde a glória de Deus descia, o sacerdote servia a Deus ali, o povo tinha que subir 3 vezes ao ano para fazer sacrifício. Então Jesus está dando uma visão, olha, eu vim, e eu vou edificar a minha igreja. Mas para eu edificar a igreja, eu tenho que gerar a igreja. E a maneira de eu gerar a igreja, eu tenho que ir lá para Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Puxa, que caminho árduo, hein? Mas o Senhor nos amou de tal maneira, não é isso? Evangelho de João, versículo 19, 34. O que está escrito lá, os irmãos lembram? Sabe de cor? Quando o Senhor estava ali, eu não vou ler não por causa do tempo, né? Mas aí o Senhor morreu na cruz, e quando Ele estava ali na cruz, morto já na cruz, veio um soldado e rasgou o lado do Senhor, apareceu aí, e o que saiu do lado do Senhor, irmãos? Sangue e água, aleluia! Irmãos, o sangue para nos redimir, e a água para dar vida, já representando, já mostrando que na morte e ressurreição o Senhor se tornaria, 1 Coríntios, né, 15, 45, né, 47, é isso? 45? 45, Ele se tornaria o Espírito que dá vida. O Senhor ia morrer, ressuscitar e se tornar o Espírito que dá vida. Irmãos, e Ele ia entrar em todo aquele que cresce. E essa pessoa que cresce em Jesus e confessasse Ele como Senhor da vida dele, ia se tornar o quê? Membro do corpo de Cristo, parte da sua igreja. Olha que riqueza, irmãos. A ressurreição gerou a igreja. Então, tira da sua cabeça, se alguém, acho que ninguém tem isso aqui não, igreja não é essas 4 paredes, onde nós estamos reunidos, aqui é apenas um local onde estamos reunidos, um local físico, onde a igreja está reunida. A igreja também não é uma instituição humana registrada, uma empresa instituída, não é a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é uma instituição viva, não é isso? Um organismo vivo, não é uma instituição, é um organismo vivo, é um ser vivo. Você e eu fazemos parte da igreja. Puxa, que maravilha, irmãos! Isso é rico demais, né? Então o Senhor quer renovar essa visão nossa, hein? Saiu sangue e água.
Irmãos, essa morte do Senhor, quando ele morreu ali, lá em Efésios fala algo maravilhoso, né? Nós vamos misturar aqui essa palavra com algo que o Senhor falou recente para nós em Efésios capítulo 1. Quando o Senhor, irmãos, ele teve que morrer, não é isso? O foco de Jesus era a vontade de Deus. Mesmo ele tendo que sofrer, morrer, ele cria, irmãos. Como ele foi um homem perfeito, ele cria que ele estava fazendo a vontade do Pai. E ele sabia que esse Pai era poderoso para concluir a sua vontade. Então ele não teve medo da cruz. Quando ele viu ali que ia passar por aquilo, ele negou a sua vontade total e se submeteu à vontade do Pai, morreu. E quando ele estava ali na morte, um poder, o maior poder do universo, foi exercido no corpo de Jesus. Efésios 1,19, o qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse, irmãos? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia! Irmãos, o poder que fez Jesus ressuscitar, a suprema grandeza do poder de Deus, fez Jesus ressuscitar entre os mortos e o assentou nos lugares celestiais, acima de tudo que existia nesse universo de autoridade. Hoje, irmãos, todo esse poder está acessível para nós que cremos. E esse Senhor que encabeçou todas as coisas, a vontade do Pai é uma só. É o versículo 9, né? 10. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Agora Deus tem uma vontade. A vontade de Deus, irmãos, é que esse Cristo ressurreto que gerou a igreja, tudo que há nesse universo, tudo, principado, potestade, seres humanos, criatura, criação, todo o universo, esteja encabeçado por Cristo. Essa é a vontade do Pai. Mas para que isso ocorra, o primeiro lugar que tem que estar encabeçado é a sua vida. Se Deus não encabeçar a igreja da qual você é membro, essa vontade do Pai não vai ser concluída. Os irmãos entendem isso? Por isso a edificação da igreja está acontecendo hoje. Se eu e você continuamos a fazer, reúne, lê Bíblia, lê o elemento diário, vai nas conferências, até sai com os irmãos quando tem as saídas para pregar o evangelho. Você faz quase tudo isso, mas de acordo com a sua vontade. Você vai no dia que você quer, você faz da maneira que você acha que tem que fazer, você muda um pouco as práticas, porque a sua vontade prevalece ainda na sua vida. Dentro de casa nem se fala. É a sua vontade. Ou é a vontade do marido ou é da esposa. Um dos dois está mandando lá. Mas Cristo não encabeça. Cristo não está encabeçando. Então, se Cristo não encabeça, irmãos, a igreja que nós somos membros, como ele vai encabeçar esse universo? Porque é por meio da igreja que ele vai encabeçar. Essa é a vontade de Deus. Fazer Cristo ser o cabeça. Por isso que no versículo 21, é o 21, né? Que falou que ele está acima de todo principado e poder e autoridade, até nos séculos vindouros. O 22 fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, para ele conseguir encabeçar todo o universo um dia, Deus deu o Cristo entronizado, ressurreto, poderoso, que tem um nome acima de todo nome. Ele deu esse Cristo para a igreja. E essa igreja é o corpo dele aqui na terra. E se a igreja não se submeter a Cristo como o cabeça, nunca
Deus vai ter a plenitude que vai encher todas as coisas. Sempre vai ter um vácuo de poder, um vazio na sua vida, na minha vida. Sempre vai faltar alegria, sempre vai faltar o reino de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Cristo não é o cabeça da igreja. Mas Cristo ser o cabeça da igreja é igual Cristo ser o meu cabeça. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nessa noite, eu e você precisamos ganhar um foco na nossa vida. Qual que é o foco da sua vida? Qual que é a sua esperança? Qual o seu planejamento de vida? Tem que ser fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é gerar a noiva. É gerar uma igreja edificada. Uma igreja virtuosa. Que ele só vai voltar quando essa igreja aparecer aqui na terra. Aí a notícia, que não é tão boa, é assim: nem todos que fazem parte da igreja, nem todos farão parte da noiva adornada. Embora você e eu temos esse direito. Só aqueles que fazem parte da noiva, que são membros do corpo de Cristo, que aceitarem ser encabeçado por esse Cristo no seu viver, no seu dia a dia, e que permite ser adornado por Deus, é que vai um dia fazer parte da igreja gloriosa, que vai fazer parte do casamento, o casamento universal de Cristo e da igreja. Na semana passada o Éder desfrutou conosco um versículo de Apocalipse 19, não é isso? Alegremos, exultemos, porque são chegadas, irmãos. São chegadas o quê? As bodas do Cordeiro. Está chegando, irmãos, é verdade, está chegando. Mas por que está chegando? Porque a esposa a si mesmo se ataviou. E como é esse ataviar? Como é? São os atos de justiça dos santos. É se em todo o meu viver, os meus atos, o meu viver está encabeçado ou não por Cristo. Atos de justiça daqueles consagrados, que são membros da igreja. Então, os vencedores, a igreja que vai se tornar a noiva do Cordeiro, são esses que vão aceitar o trabalhar de Deus na sua vida, por meio do encabeçamento de Cristo, que hoje ele é, irmãos, dado por meio da palavra profética. Você sabe que você está encabeçado ou não, se você está fazendo ou não a vontade de Deus. Se você está ouvindo a palavra e está praticando a palavra, os seus atos são os atos de justiça. Atos de justiça na Bíblia não é você ser uma pessoa, não é só isso, né? Eu sou honesto, eu pago minhas contas, eu não dou prejuízo para ninguém, se eu magoar alguém, eu vou lá e peço perdão, eu abro mão do meu orgulho. Amém, muito bom, está no caminho. Mas a justiça, irmãos, é fazer a vontade de Deus. É obedecer o Evangelho, é crer e obedecer. É praticar o que Deus está falando hoje. Porque o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça é fazer a vontade de Deus, é cumprir a vontade de Deus, é estar encabeçado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. É com essa visão, irmãos, que Deus abriu para nós a parábola dos trabalhadores da última hora. Quem cantou com alegria esse hino hoje? Somos os trabalhadores da última hora. Chegou a nossa vez. Então, irmãos, eu vou dar uma notícia boa para os irmãos. É boa, mas é boa mesmo. Essa parábola aqui de Mateus, né? 20. Essa parábola, ela é muito séria, mas ela nos dá uma esperança muito forte. Por quê? Ela fala que tem um dia de trabalho aqui que representa a era da igreja. É uma parábola e ela tem uma visão espiritual. Qual a visão espiritual da parábola? Tem um senhor que é dono da vinha. Vou ler, né? O versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante, está vendo? Ele está dando uma visão para nós. Ó. Há um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também à vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª. E da 9ª,
procedeu da mesma forma. Olha só, então 12 horas de trabalho. Então começou lá de 6 da manhã às 6 da tarde. Esse é o dia do trabalho que ele contratou as pessoas e falou que ia pagar um denário. E foi contratando. Contratou da primeira hora, da terceira, da sexta, da nona, e todos iam ganhar aquele valor contratado. Irmãos, isso representa toda a era da igreja. Essa é a visão que nós temos que ganhar. Isso está toda a era. Então, os apóstolos ali, os primeiros, são os trabalhadores da primeira hora. Pensa bem, o Senhor Jesus estava ali, né? De repente apareceu numa sala fechada depois da ressurreição. Eles estavam com medo, não era? Todo mundo com medo. Matar o Senhor, vai nos matar. Eles não criam que o Senhor ia ressuscitar. De repente o Senhor aparece no meio deles, olha para eles e fala uma frase maravilhosa. Os irmãos lembram qual que era a frase? Qual que era a frase? Paz seja convosco. Por quê? Eles estavam com medo, irmãos. Então, paz seja convosco. E olhou para eles e soprou o Espírito Santo. Puxa. E falou para eles assim, olha, recebei o Espírito Santo. Que isso, irmãos? Então, naquela hora ali, eles foram o quê? Contratados. Recebeu o Espírito Santo, acabou, irmão. É um servo de Deus, é um filho de Deus, é um trabalhador da obra de Deus. E aí começou os trabalhadores da primeira obra, irmãos. E aí, da primeira hora. Então, começaram a trabalhar, aí eles foram, ó, vai lá para Jerusalém, espera o derramamento do Espírito. Aí chegou lá em Jerusalém, derramou o Espírito como língua de fogo, e eles pregaram, e o trabalhador da primeira hora que estava mais à frente ele era Pedro, não é isso? Pedro falou, 3.000 pessoas converteram. Irmãos, que é isso? Ele era o líder ali, né? Pedro era o líder dessa obra, e Deus usou Pedro, e 3.000 e 5.000, fora mulheres e crianças. Lá não tinha reunião pequena igual essa não, mas o negócio era multidão mesmo, e o fogo caindo, e não cabia, e de casa em casa, e trabalhadores da primeira hora, irmãos. Foi de cara, irmãos, houve uma perseguição. Não era bom trabalhar nessa primeira hora. Tiago foi morto ao fio da espada. Começou o primeiro Mártir. Olha o que os trabalhadores da primeira hora passaram. Já morreu um de cara. Aí começaram a perseguir os que invocavam o nome do Senhor, não é isso? Prender, pôr em cárcere, bate, mata. Você crê em Jesus? Crê, você vai preso a si mesmo. E morte, joga para leão comer. Irmãos, quem conhece a história aí, é só ler. E lê o livro de Atos também, que você vai ver o que eles passaram. Mentia para o Espírito Santo, mentiu para Pedro, caiu duro, morreu. Trabalhador primeira hora, irmãos. Corria risco de vida. Até se vivesse na alma ali, não tinha jeito de viver muito no ego, não. Queria esconder, aparecer, ser aparência. Morreu, caiu duro aos pés dos apóstolos. Senhor Jesus, o que eles passaram, hein, irmãos? Aí fugiu de cidade em cidade, pregando evangelho, sendo perseguido, e foi caminhando. Aí Pedro não conseguiu avançar tanto, aí o Senhor levantou Paulo, e Paulo trabalhando, era o homem que Deus usava, e Paulo foi martirizado também, levantou João, e João 20 anos preso ali, e tal, e a palavra não parava, avançava, os Antipas, até chegar ao Império Romano ali, a religião tomou conta dos irmãos, e 1000 anos sem Bíblia, aí veio a reforma. Quem já estudou sobre a reforma? Estuda, irmão, é bom demais. Sofreram demais da conta. Antes da reforma começar, a reforma começou um pouco antes. Quantos padres foram colocados na fogueira? Porque eles convertiam lá na Bíblia. Só eles que tinham a Bíblia converteram. Antes dos valdenses, alguém colocou no grupo aí, né? Sobre os moravianos, que deram a vida pelo Evangelho, uma época que a Bíblia era escondida, irmão, ninguém tinha acesso. Morreram, deram a vida, foram para a fogueira e o Evangelho avançou. Deram a vida literalmente. Irmãos, depois da reforma, 100 anos atrás agora, de nós a 100 anos atrás, surgiu um movimento maravilhoso dos irmãos unidos. Eles começaram a ler a Bíblia e tal, converteu um jovenzinho, muito jovenzinho, e ele entrou na palavra de Deus e ele ganhou uma visão. Opa! A igreja não é uma organização, a igreja é um corpo vivo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é uma em cada cidade, tem jeito de viver o sonho de Deus. Esse irmão viu isso, irmãos, que tinha jeito de ter a igreja reunida de cidade em cidade, como era na Bíblia. E de 100 anos para cá, né, irmãos, Deus avançou com a obra dele, e nós estamos, irmãos, no finalzinho da última hora.
Vocês estão entendendo o que eu falei aqui agora? Pode repetir isso. Você pode falar assim, eu estou no final da última hora. Você não está no início da última hora. Início da última hora, talvez foi o irmão Ni, o irmão Dong. Ele estava mais no início um pouco. Nós, irmãos, estamos nos últimos minutos. Isso falando espiritualmente falando. Nós estamos no final da última hora. Por isso que eu falei que é uma boas novas. Você não vai ter que morrer. Você não vai ter que ser chicoteado. Você não vai ter que ser jogado para o leão. Hoje está muito mais fácil, irmãos. Você está em João Molevade vivendo a vida da igreja. Você só tem que crer e praticar no que Deus está falando. Olha aí, capítulo 20, né? Vamos ver a última hora aí, ó. Versículo 6, né? E saindo por volta da hora 1/10. 1/10. Está faltando 1 hora para acabar o dia, né? Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? O dia inteiro, vocês estão à toa. Meu Deus do céu. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Irmão, sabe o que Deus quer falar no seu coração agora, nessa reunião? Ide também para a vinha. Você talvez nem mereça. Você é um desocupado, um folgado. Você gosta de ouvir mensagem. Você gosta, mas não pega no tranco. Na hora que o bicho pega, o ego aparece, o orgulho. E tá ainda pegando no tranco. Mas eu quero falar para vocês. Não vou julgar vocês porque vocês são parados, ocupados, não estão servindo, estão meio mais lá do que para cá. Eu vou dar uma boa nova para vocês. Ide também vós para a vinha. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou repetir essa frase, mas fecha o olho, invoca o Senhor. Não vai ser eu falando não, tá? É Deus falando para você. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ide também vós para a vinha. Oh, Senhor Jesus. Senhor, fala no meu coração nessa noite. O Senhor conta comigo, Senhor. Mesmo eu sendo tão parado, desanimado, oh, Senhor, desocupado. Senhor, o Senhor está me chamando ainda, Senhor. Ide também vós para a vinha. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou falar um pouquinho das características que você e eu precisamos ter, porque o Senhor já te chamou para você ir para a vinha. Você crê nisso, irmão? O Senhor te chamou hoje. Se você não crê, crê agora. O Senhor está te chamando para a vinha. Ah, mas eu estou desocupado até na vida da igreja. Não tem problema. O Senhor está falando para você hoje. Pode vir trabalhar que há vaga. E eu preciso de vocês nessa última hora. E eu vou equipar vocês. Eu vou dar o Espírito 7 vezes intensificado. Ah, Senhor, mas até hoje eu não consegui, eu estou desanimado. Não tem problema, irmão. Volta para o Espírito agora, arrepende e volta, que há esperança para nós. O que Deus faz hoje, irmãos, Ele não fez no passado. Ele está fazendo coisas, Ele está fazendo milagre, irmão. Ele está fazendo milagre. Se você crê que você está, ó Senhor Jesus, nessa última hora, você vai ficar doido. Eu vou ler aqui, ó. Então Deus chamou outros trabalhadores, pessoas não convencionais, que por ser simples e obediente à sua palavra, vivenciariam coisas inéditas. Se você quiser ter uma experiência inédita com Deus, se você quiser mudar de vida, irmão, ser curado mesmo de problema, temor, desânimo, não sei o que você está passando, creia, você só vai crer, eu sou um trabalhador de última hora. Eu vou crer nessa palavra. Senhor Jesus, o trabalhador da última hora, a primeira característica dele é a seguinte, irmãos, é Apocalipse 3:8, lê rapidinho. Agora eu tomei muito tempo, agora eu tenho que acelerar, e aí logo a hora mais gostosa de ler a Bíblia, ó. Apocalipse 3:8, olha aí. Apocalipse 3:8, olha, a primeira característica que você tem que ter, é a melhor de todas, você não precisa ser forte. É para você ou não é? É para mim ou não é? Você pode ser fraco, você pode estar desanimado, você pode ter medo, não tem problema, irmão. É a primeira característica do trabalhador da última hora. Olha só, Apocalipse 3:8. Conheça as tuas obras,
eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tem problema você ser fraco? Tem problema? Deus te chamou. O problema é de Deus agora. Não é seu problema mais. Se você é fraco, tá no currículo? Pronto, viu, Deus vê tudo, irmãos. Eu acho que não vai dar tempo hoje, mas quando Deus escolheu Davi, os irmãos lembram? Eles acharam que não era para ser Davi, porque Davi era o mais novo, pastor de ovelha, e os irmãos eram soldados, bem aparentados, fortes, altos, conseguia vestir uma armadura, era ou não era? E Davi? Então, Deus não vê como vê o homem, Deus não vê o exterior, Deus vê o que mesmo, irmãos? Vê o coração. Deus viu o currículo do Cláudio, Deus viu o seu currículo, Deus viu o meu coração, irmãos. Ele já sabia de tudo, ele sabia até que a gente ia ser fraquinho. E o que ele fez assim mesmo? Ele te trouxe nessa reunião. Talvez pode ter irmãos aqui que tem um tempinho que não vem à reunião, tem ou não tem? Pode ser, que está matando a reunião, está vindo, não tem problema. Até Kézia apareceu na reunião aqui hoje. Quanto tempo eu não vi a Kézia? Veio lá da Alemanha para vir na reunião, irmãos. Então Deus está falando o que para você, né, Kézia? É você mesma. Percebe, irmão? Se somos nós que estamos nessa reunião, o recado de Deus para mim e para você é o seguinte: é você mesmo. Mas eu sou fraco, por isso que você está aqui. Se você fosse forte em você mesmo, eu não ia te usar. Mas como você é fraquinho, é o primeiro requisito, irmãos. Olha que delícia, irmão. Olha que maravilha. Sabe por que o Senhor te escolheu na sua fraqueza? É por isso aqui, irmãos. É porque Ele já abriu a porta. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele tinha que fechar para você não ir para embora, Ele já fechou também. E ninguém abre. E Ele te conhece. E Ele já abriu, já fechou, já fez tudo que tinha que fazer. E Ele sabe que você tem pouca força. Entretanto, a partir de hoje, mesmo na sua fraqueza, você precisa de mudar a sua atitude. Você precisa guardar a palavra do Senhor. Não importa a sua fraqueza, o seu ego, o seu orgulho, do jeito que você está, não tem problema. Pode vir trabalhar. Mas Deus vai te pedir uma coisa agora, irmãos. Isso é sério, irmãos. Deus quer te pedir uma coisa para assinar o seu contrato. Você tem que guardar a minha palavra e você não pode negar o meu nome. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Você não vai precisar ser experimentado na grande tribulação, porque você guardou a minha palavra, praticou a minha palavra, mergulhou na minha palavra, invocou o meu nome, pregou o evangelho, foi fiel comigo, então eu vou te guardar. Ah, mas eu sou fraco, não tem problema, muda só essa atitude. Aí eu vou dar a receita para os irmãos, tá? Sabe o que é guardar a palavra, irmãos? É uma palavra que nós ouvimos na conferência agora muito. Imergir na palavra, mergulhar na palavra. Sabe o que é isso? Tomar a palavra que Deus está falando hoje em oração. Nunca mais leia o elemento diário como você lia antes. Você é fraquinho, não é? Vê se você é fraquinho igual eu. Eu leio o elemento diário, na hora que eu vou responder a pergunta, eu não sei responder. A minha mente é assim. Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Para ser um trabalhador da última hora, eu tenho que alimentar dessa palavra. Eu não posso só ler e entender, porque eu vou esquecer. Mas se eu orar, entrar, guardar essa palavra no meu coração, irmãos, fazê-la dar fruta em mim, acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a minha alma, a sua alma. O que é isso? Tiago 1,21, né? A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a sua alma, para de fazer de você um fraco, vai te fazer um vencedor. Porque vai salvar você da fraqueza, do temor, da vergonha, e etc. Do medo. É isso, irmãos. É isso que está escrito aqui. Então eu tenho que passar a ler a palavra. Eu tenho que passar a comer essa palavra. O último grupo de trabalhadores que o Senhor chamou não é forte.
nem particularmente capaz ou habilidoso. Aí eu tenho que entrar, Senhor, como que o Senhor sabe que eu sou assim? Eu sou fraco mesmo, Senhor. Eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, mas graças ao Senhor, Ele encontrou um grupo de pessoas como Josué e Caleb, que tinham um espírito diferente daqueles nascidos no Egito. Senhor, me dá um espírito diferente, me faz essa pessoa que tem um espírito que crê na palavra. Eu estou lendo o Elemento Diário, irmãos. Eu tenho que ler o Elemento Diário dessa forma. Isso é imergir, isso é entrar, isso é orar, isso é alimentar da palavra. O Senhor precisa de uma geração simples, que conheça e tenha amor reverente por sua palavra. Senhor, me perdoa. Eu não tenho sido simples, eu não tenho tido amor pela sua palavra, eu tenho lido de maneira rápida, eu tenho cumprido tabela, é liturgia, é porque os irmãos falam que é para ler. Senhor, me perdoa. Senhor, muda a minha vida, Senhor. Oh, Senhor, me faz esse que ama a sua palavra. Me faz parte da geração que vai fazer a obra de Deus, não porque confia na minha capacidade, mas porque o Espírito poderoso só precisa de operar, de usar canais para operar. Senhor, hoje eu quero mudar, Senhor, meu dia eu quero ser um canal do Teu Espírito. É diferente ler assim ou não é, irmãos? É entrar, é imergir, é mergulhar. Aí eu saio de casa como, irmãos? Poxa, eu saio de casa cheio. Eu saio de casa como um fraco que ficou forte. É quando eu sou fraco que eu sou forte. Alguém falou isso, não falou? Pronto, Paulo, os irmãos sabem tudo aí. Sabe tudo, tudo eu posso, né? Por quê? Naquele que me fortalece. Mas por que ele podia? Porque ele entrava na palavra, ele mergulhava. Ele orava tanto, irmão, que ele ia para o terceiro céu. De vez em quando ele ia no paraíso. Era o viver, irmãos. O segredo é isso, irmãos. Mudar de vida é entrar na palavra. Irmãos, eu vou confessar aos irmãos. Eu lendo essa mensagem, eu fui à conferência, aí um temor começou a rodar meu coração. Senhor, que medo de ficar para trás. Porque eu comecei a ver uns irmãos loucos. Comecei a ver uns irmãos alegres, muito mais alegre do que quando eu e o Cláudio bebia junto. Alegre, irmão, alegre, louco. Os irmãos alegres, de manhã os irmãos já estão alegres. Eu pego no tranco, não sei se você pega no tranco, eu acordo e vou pegando no tranco. Eu acordo, dou, tal, que negócio, eu tenho que tomar um café, se eu não tomar um café eu não acordo. Fico dormindo um tempo ainda e tal. Os irmãos já estão acordando 220, bum, alegre, desfrutando. Eu perguntei ao irmão, por que você está doido assim? Irmão, eu aprendi um segredo, eu estou imergindo na palavra profética. Eu não vivo só de pão mais, irmão, e de café para me acordar. Eu estou vivendo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como assim, irmão? Como assim? Irmãos, o que Deus está falando? O que é a palavra que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém, não é? Mas qual que é a boca de Deus hoje? O que Deus está falando hoje? O que é viver da palavra que procede da boca de Deus? É o que Deus está usando a palavra, logos aqui, a Bíblia revelada pelo Espírito Santo, mas é o servo de Deus que Deus está usando para dar o caminho para sermos vencedores. Essa é a palavra que procede da boca de Deus. E é essa palavra que tem que ser meu alimento. Aí é o segredinho aí. Não estou fazendo isso, é o segredo. Pegaram, irmãos? Esse é o segredo que está faltando para eu e você nos tornar vencedores. Mesmo fraquinho. Aleluia. Isaías 66, 2. Não vamos ler por causa do tempo. Lá está escrito assim, que Deus olha, Deus assiste, Deus cuida, Deus preocupa, Deus está de olho naquele que tem amor reverente à sua palavra. Isso na King James, né? Nessa versão que ele pôs aqui. Como é que fala aí? Vamos ler então, já colocou aí. Porque a minha mão... Amém. É este. Amém. Aleluia. Irmãos, nada barra aquele que se alimenta da palavra. 1 Tessalonicenses 2,13. Olha o que está escrito lá, é uma outra característica do trabalhador da última hora.
1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ó Senhor Jesus. Essa é uma terceira característica do trabalhador da última hora. Quando ele ouve o profeta falar, ele não vê como palavra de homens. Não é o Pedro que está falando. Hoje não é o Niltinho que está falando. Quem está falando, Niltinho está falando, mas o que ele está falando é a palavra de Deus. Certo? É a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando você crê que é a palavra de Deus, ela opera eficazmente em vós que credes. Você crê na palavra, você fala assim, não é o Claudinei que falou para mim, Deus usou o Claudinei. Aí ele falou a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz? Opera eficazmente. Então quem faz a obra na sua vida, na minha família, irmãos, e principalmente na edificação da igreja, nos trabalhadores da última hora, é a palavra que Deus está falando. Então não importa, irmãos, eu creio nisso, vamos crer nisso. Não importa o que estamos passando, se eu passar a partir de hoje, crer no que Deus está falando, mergulhar nisso, alimentar do que Deus está falando, essa palavra que Deus está falando vai operar na minha vida, eficazmente. Você já tomou um remédio que não fez efeito? Já tomou? Perdeu tempo, né? E deu até contraindicação talvez. Tomou para uma coisa, foi ruim para outra. Mas a palavra profética, irmãos, é um remédio eficaz. Eu não sei o que Deus está precisando operar dentro de você. Mas se você passar a crer, ouvir e praticar o que Deus está falando hoje, por meio do falar profético dele, Deus vai mudar a sua vida. Mas eu estou precisando é disso, é daquilo, tal. Não tem problema, esquece que está precisando. Entra no que Deus está falando. Creia que o que Deus está falando é a palavra de Deus. Como verdade, ela é a palavra de Deus. E ela faz um efeito, ela opera em mim e naquele que crê. Ó Senhor Jesus. E aquele que é trabalhador da última hora também, ele não é distraído com as coisas terrenas. Ele não fica assim, não, mas ele pratica Colossenses 3:1, os irmãos, lembra que está escrito lá? Ele pensa nas coisas lá do alto, ele busca nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, o trabalhador da última hora, ele tem essa característica, porque primeiro ele entra na palavra profética, ele rumina, ele emerge, de repente ele está pensando e buscando as coisas lá do alto. E as coisas da terra? Deus cuida. Quanto mais ele busca o reino, as coisas lá do alto, que é a edificação da igreja, nós cantamos hoje, que é cuidar dos irmãos, que é levar o evangelho do reino, irmãos, Deus começa a cuidar das nossas coisas. Por que nós temos tanta falta em algumas áreas da nossa vida? Porque está faltando, nós estamos muito distraídos. Quando falta algo na minha vida, seja financeiro, saúde, etc e tal, o que a gente faz? A gente começa a correr atrás daquilo para suprir essa falta, não é assim? Mas a Bíblia fala que se eu buscar primeiro o reino, se eu buscar as coisas lá do alto, puxa, irmãos, o Senhor vai cuidar das minhas coisas. Tá vendo como é que está faltando fé? Mas falta fé por quê? Porque eu não estou alimentando disso. Porque a fé vem pela palavra. Você e eu não temos fé suficiente. Antes de crer não tinha nem fé. Aí você ouviu a palavra, produziu a fé. Só que nós paramos esse ciclo virtuoso. Nós paramos de alimentar da palavra. Tomar a palavra como alimento. E também tem uma característica maravilhosa, que se você realmente quer viver esse trabalhador da última hora, é que você não fica querendo buscar alguma posição, aparecer, ser o melhor, dar a última palavra, né? Mas nós temos o sentimento que houve em Cristo, irmãos. Nós sempre buscamos o que é do outro. Nós sempre estamos lutando para que haja edificação. Se é para edificar o irmão e para o irmão crescer em vida, ainda que eu tenha que abrir mão de alguma coisa, eu vou fazer com alegria. Eu vou completar a alegria do Senhor. Isso está em Filipenses 2, 3 e 4, né? Não vamos ler. Ó Senhor Jesus, agora tem algo maravilhoso.
que eu quero reforçar, já que o trabalhador da última hora, ele tem que ter essa consciência. Às vezes falta essa consciência em nós, irmãos. Nunca fale que você não vai ser um vencedor. É mentira do diabo na sua vida, porque você vai ser um trabalhador da última hora e vai ser um vencedor. Porque é Deus que vai fazer, é porque é Ele que te escolheu. E Ele te escolheu porque você é meio esquisito mesmo, entendeu? O Senhor me escolheu porque tem um negócio errado comigo, Ele me escolheu. Vamos ler junto aí, ó. 1 Coríntios 1:26. Olha quem tem orgulho aí, olha. Às vezes o irmão está assim, Deus me escolheu porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sei, eu faço, eu já fiz. Eu converti desde novo. O outro fala assim, eu converti e tal, eu tenho história, eu tenho experiência. Não tem nada disso não, irmãos. Deus é que faz, Deus é que escolhe, Ele que capacita. E eu, como trabalhador da última hora, eu tenho que ter essa consciência. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Está aí já? Vamos ler juntos? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmão, só alegre na presença de Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu. Irmãos, o Senhor me escolheu. Você não fica alegre se o Senhor te escolheu, não? Fica ou não fica? Vocês estão meio tristes ainda? O Senhor me escolheu. Aleluia! Que isso, irmãos? Você sendo uma pessoa comum foi escolhida. Tipo aquele jumentinho lá que o Senhor entrou montado em Jerusalém. Quem leu o Alimento Diário viu. Traz para mim uma jumenta. Vai lá que tem uma jumenta com o seu jumentinho. Eu vou montar e vou entrar em Jerusalém como rei. Montado no jumentinho. Que isso, irmãos? Como assim? O homem Deus na terra montou no jumentinho para entrar em Jerusalém. Que é isso, irmãos? Quem entendeu isso, irmão? Quem entendeu? Ninguém entendeu nada. Os líderes, os religiosos, aquele povo lá achou que Jesus era doido. Ninguém entendeu o Senhor. Mas era o rei do reino dos céus. Era Deus na terra, montado no jumentinho. E hoje, irmãos, nós vamos trazer o reino de Deus para a terra. E sabe quem Deus vai usar? Quem? Você, eu, você. Você vai usar. Vai usar o jumentinho do Cláudio? Vai me usar, irmãos. Sem capacidade, sem poder, sem ser um intelectual dessa terra. Nós não somos intelectuais nem de João Molevade. Nem de João Molevade nós somos destaque. Pensa, você dá desse tamanhozinho, nem assim você conseguiu se destacar. Não ganhou prêmio nenhum. Mas Deus te escolheu. Deus te escolheu para ser um vencedor, irmãos. Para governar essa terra. Para introduzir o reino de Deus. Sendo um trabalhador da última hora. Crendo no que Deus está falando e praticando. Saindo para a rua. Parando. Sendo um louco mesmo, parando. Posso orar por você? E ora pela pessoa. E evangeliza a pessoa. Se ela abrir o coração, pega o contato dela. Não é assim? Liga para ela, cuida dela. Usa a internet, se não der, vai na casa dela. Acabou a pandemia. Faz uma hora de você reunir com essa pessoa. Reúna com ela. Cuide dela. Sabe o que você está fazendo? Você está edificando a igreja. Você está apressando a volta do Senhor. Não tem limite mais não, irmãos. Isso está acontecendo em toda a terra. Eu coloquei até no grupo dos irmãos aí hoje, da igreja, né? Os irmãos já estão lá na África, né? As ofertas nossas já viraram a van, já está virando o CEAP, já está levando os irmãos para pregar o evangelho lá naqueles campos árduos. O outro grupo de irmãos foram para outra parte da África, né? Que fala só inglês. Já está lá orando, lendo a palavra, entrando na palavra, pregando o evangelho. Que é isso, irmãos? E isso tem que acontecer aonde? Agora. Em trabalhadores da última hora. Tem que acontecer aonde agora? Aqui em João Molevade, na microrregião. Essa é a outra oração que eu tenho tido, irmãos. Senhor, tudo que está acontecendo em toda essa terra tem que acontecer na minha vida, tem que acontecer na igreja em João Molevade,
tem que acontecer no Médio Piracicaba. O fogo do amor do Evangelho tem que queimar no nosso meio, irmãos. Não queira ficar para trás. Não fique para trás. Eu não quero ficar para trás. Tem um punhado de qualificação do trabalho de última hora, não vai dar tempo, eu vou falando aqui, não, que vou usar mais um minutinho ali. Outro item, irmãos, maravilhoso, eu já falei, é que realmente o trabalhador da última hora, ele não preocupa com a aparência, ele não é fariseu, irmãos. Vamos parar com isso mesmo, graças a Deus acabou, caiu nossas máscaras. Você pode mostrar que você é fraco, você pode ser frágil, você pode até pisar no calo do irmão, vai lá, pede perdão para ele. Você tem que ser quem você é, não esconda. Davi não se escondeu e Deus o escolheu, não é assim? Deus conhece seu coração, você vai esconder de quem, irmão? Esconder de Deus? Então nós temos que ser pessoas autênticas, sabendo que Deus cuida de nós. Não, esse nós vamos ler junto, é Lucas 12, 32, né? O trabalhador da última hora não tem mais medo, embora ele é fraco, ele não tem medo. Por que ele não tem medo? Lucas 12, 32. Irmãos, nós nunca vamos ser, nunca a igreja Monlevade vai ser milhares de pessoas, nunca. Porque multidão não quer fazer a vontade de Deus. A multidão quer um caminho espaçoso, cada um quer curtir sua vida, mas Deus está chamando pessoas que querem abrir mão do seu futuro na terra e crer que vai apressar a volta do Senhor. Então nunca vai ser multidão, irmão, largue a porta, estreita o caminho, e são poucos que entram nele, e Deus sabia disso. Deus, sabendo que íamos ser poucos, Ele fez uma promessa. Vamos ler junto? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aleluia! Deus agradou de nós, irmãos. Eu não sei o que Ele viu em nós, mas Ele agradou de nós. E Ele não quer só ficar te admirando, olhando aí e falando assim, Joãozinho, eu vou te dar o reino. Eu vou te usar para te dar o reino. É isso, irmãos. Deus olha para essa reunião e fala assim, são poucos, mas eu vou dar o reino para eles, se eles quiserem trabalhar como trabalhador da última hora. Eu vou capacitar, mas eu estou com medo, eu não tenho coragem de sair, irmãos, eu tenho medo. Não temais, eu vou te dar o reino. Reino é autoridade, não é isso? Reino é autoridade. Irmão, você sabia que na hora que você sai na rua para orar, até os demônios, os principados, os potestades, já caiu tudo por terra? Eu não vou ler hoje não, mas está na Bíblia, tá? Quando saiu de 2 a 2, assim, eles voltaram tudo alegres. Senhor, Senhor, a gente orou, as pessoas foram curadas, a gente orou, expeliu o demônio, a gente fez isso, todo mundo ouviu o que a gente falou, tal. Aí o Senhor falou, vocês não viram nada. Quando vocês estavam saindo, Satanás estava caindo por terra. Eu vi. Irmão, quando nós saímos para evangelizar, cumprindo a palavra que Deus está falando hoje, nessa hora, o reino de Deus está com você. Você pode parar na frente do prefeito, do juiz de direito, do médico, quem quer que seja, você é a autoridade de Deus ali. Então não temais, porque o Pai agradou em vos dar o seu reino. Aleluia! Que delícia, hein? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Os trabalhadores da última hora, irmãos, vão ser esses que vão fazer parte do filho varão. Puxa, irmão, tudo que você está passando esses anos todos na vida da igreja é para fazer de você parte do filho varão. Talvez você está no processo do nascimento ainda, está sentindo dores de parto aí. De vez em quando não dói o sofrimento, de vez em quando que a gente passa não traz sofrimento para a alma da gente. Mas Apocalipse 12 fala exatamente isso, irmãos. Nós estamos sendo gerados como esses jumentinhos que vão trazer o Senhor de volta, como parte do filho varão, essa parte forte da igreja. Aí diz assim, olha, ó Senhor Jesus, Jesus, Apocalipse 12 fala assim, olha, é rico demais, né? E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Falou, não, que o diabo está louco, né? Porque está vendo gerando uns vencedores. Ele falou, na hora que gerar um irmão aí que vai pregar o evangelho, que vai viver a vida da igreja, eu vou abocanhar esse camarada. Ele é meu. Mas na hora que gerar esse filho varão, irmãos, o versículo 5, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão. No grego aqui é teknon, ruios, né? É forte, salvo. O primeiro filho é teknon, o segundo aqui é ruios, é maduro.
nasceu-lhe, pois, um filho varão. Ele já nasceu varão forte, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, tudo que você está passando hoje, a obediência à palavra profética, vai valer a pena. Nós vamos ser arrebatados. Na hora que a grande tribulação começar, você não está aqui mais. Porque você foi um vencedor. E Deus vai precisar de te usar. Deus vai precisar de usar você. Em Apocalipse 19, Ele vai ter que te usar. Se você não for, vai faltar alguém lá. É você mesmo. Porque Apocalipse 19, quando fala da esposa que se ataviou, né? Que foi vestida de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, Apocalipse 19, 8, no versículo 14, fala que junto com o Senhor Jesus, que estava lá comandando o exército de vencedores, lá fala assim, olha, ele está vestido com o 13, fala assim, 19, 13, ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Quem é? Jesus. Jesus ressurreto no trono, agora ele está na guerra ali. E seguir os exércitos que há nos céus, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aí? Quem são esses? É a mesma igreja noiva vencedora. É a mesma, é a igreja ataviada. Ela vai se tornar os guerreiros, o exército de santos. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Quem que está fazendo a obra? Quem que está ganhando a guerra? É a palavra. Viu, irmãos? É a palavra. Então hoje, irmãos, para ser esse trabalhador de última hora, não tem que ser um gigante, não tem que ser nada disso. É só você crer, ouvir a palavra. A partir de hoje, para de ler o elemento diário igual você lia, para de ler a Bíblia igual você lia, e aprenda a alimentar da palavra, a comer a palavra, a mergulhar na palavra. Aí você vai sair de casa já cheio da presença do Senhor, revestido da presença, da palavra, do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos vai estar agindo no seu espírito, na sua alma e na sua mente, né? A mente renovada. Aí, irmão, você vai sair assim. E quando você chegar na reunião também, igual você chegou aqui hoje, eu cheguei, nós não vamos precisar da liturgia da reunião mais. Que é o que o irmão, tipo o Cláudio hoje, né? Ele teve que exercitar, né? No início da reunião, ele teve que vir até subir aqui, ó, e falar, irmãos, espera um pouco, por favor, irmãos, parem de conversar, irmãos, esperem, vamos invocar o Senhor, vamos orar, vamos ler comigo essa estrofe. Teve que fazer isso ou não teve? Quem chegou no horário, teve que fazer ou não teve? Que estava um alarido de guerra, não é assim? Conversa, né? Igual a conversa. Mas aí você vai chegar queimando. Você vai chegar, irmão, cheio da palavra, porque você não deixou só o profeta entrar na palavra. Você entrou, você falou, sábado tem reunião da igreja, eu vou entrar no elemento diário, eu vou comer o elemento diário. Você vai chegar na reunião aleluiano. Irmãos, a reunião vai começar diferente. Os irmãos da música não vão saber a hora que vai começar a cantar, a hora que vai parar de falar, eles vão ficar loucos ali também. Por quê? Está todo mundo chegando cheio da palavra. Vai fluir, irmãos. Não vai ter que ter aquela, né? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou parar aqui por causa do tempo, mas que o Senhor possa nos dar esse novo começo, né? Espero, irmãos, que os irmãos ficarem encorajados. A nossa cura já começou hoje. Senhor Jesus, vamos compartilhar em pequenos grupos, né?